Opções na bolsa, como investir tirando dinheiro do mercado, sem precisar tirar dinheiro do seu bolso. Então, o mercado de opções nos dá essa possibilidade de investir dessa maneira. Muitas pessoas não sabem disso. Então, a primeira maneira que a gente pode fazer isso é usando as ações que nós temos em carteira. E se você não estiver fazendo isso ainda, você está deixando dinheiro para trás. Tá? E mesmo se você não tiver ações em carteira, ou você não quer usar suas ações, ou você quer fazer isso em ações que você não tem em carteira, também é possível fazer. A gente pode fazer isso sem ter as ações em carteira. Então, é isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Olá, pessoal. Rubens aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você for novo, não entende muito sobre o mercado de opções, como funcionam as opções na bolsa de valores, eu vou deixar um link na descrição para o nosso webinar, onde eu explico o que é opções na bolsa, o que é call, o que é put, falo dos maiores erros que as pessoas cometem ao operar no mercado de opções e como você evitar esses erros, não perder dinheiro na bolsa, e falo lá como gerar renda na bolsa, como as opções podem ser menos arriscadas do que ações. Na verdade, esse é o tema do webinar, né? Opções menos risco que ações. Então, eu vou deixar o link na descrição. Então, é só se inscrever, todo mundo que se inscrever também vai receber o link com o replay. Então, mesmo se você não puder atender, se inscreva que você vai receber o link para assistir depois, se você não puder atender durante o evento. Então, o link está na descrição desse vídeo, é só clicar lá e se inscrever. Então, aqui é onde eu vou fazer a explicação para vocês. Então, imagine, eu vou usar esse slide aqui para fazer a explicação, mas eu vou mostrar um pouquinho também na prática, tá? Então, você tem ação, né? Imagine que aqui eu tenho um preço teórico que eu simulei aqui. Então, imagine que você tem ações em carteira, e aqui eu estou fazendo em valor unitário, tá? Então, uma ação que vale 30. Então, se você tiver uma ação em carteira, lembrando que as opções é no mínimo 100, tá? Imagine que eu tenho 100 ações, então, ação XYZ, que vale 30. Aí eu vou procurar as opções call, a sua corretora talvez te forneça isso, mas eu vou mostrar onde você pode achar gratuitamente. Imagine que é uma ação, por exemplo, da Petrobras, só para facilitar. Então, eu tenho essa ação da Petrobras, tenho 100 ações, eu tenho 1000, eu vou procurar as opções call da Petrobras. Quando eu procurar as opções, eu vou ter que selecionar um vencimento, vou ter que selecionar uns strikes. Perceba que aqui tem vários strikes, né? O strike é o preço de exercício, aqui 25, 27, 30, 31, 33 e 35. Então, eu tenho strikes próximo ao preço da ação, acima do preço da ação e abaixo. E mais acima do preço da ação, que é o valor da opção, então ela é mais barata. Antes de começar a explicação, eu vou mostrar na prática onde você acha essas informações. Só que lá na plataforma tem tanta informação que fica meio complicado. Então eu só vou te mostrar rapidamente na prática e a gente volta aqui para você continuar entendendo o raciocínio, tá? Esse aqui é o site opções.net.br, então você consegue achar informações sobre opções nesse site. Conforme eu falei, talvez sua corretora te forneça isso também. Você vem nesse site, vem opções, seleciona aqui grade de opções, e aí vai abrir essa tela. Uma vez que abrir essa tela, você seleciona as ações que você tem em carteira. Nem todas as ações têm opções, tem ações que não têm opções nenhuma, nem vai aparecer aqui. Tem ações que estão aqui, mas às vezes tem poucos contratos, né? Eu vou mostrar a Petrobras, que é cheia de contratos. Selecionar aqui a Petro 4, você percebe que tá cheio de opções aqui, né? Tem ações que elas vão ter opções, mas vai ter meio que vazio aqui, tá? Porque a Petrobras, ela é a mais líquida de todas, então tem bastante, dá para fazer bastante operações na Petrobras, sem muita restrição, né? Eu selecionei aqui a ação, aqui ele me mostra o preço da ação, que tá 37,13, e aí eu tenho que selecionar um vencimento, tá? Vou deixar esse vencimento que tá aqui. Para facilitar, eu vou selecionar só as calls, que é o tema desse vídeo aqui. A gente vai vender calls, tá? Nesse vídeo. E aí, o que eu queria que você entendesse aqui é o seguinte: a gente tem o preço da ação, aqui é o strike, né? Como eu falei lá, você vai ter que selecionar um strike. Esse strike é o preço de exercício que a gente chama, pode ser conhecido também como um acordo que você vai fazer, né? Preço que você não se importaria em vender suas ações para receber o valor desse contrato, que é o prêmio que tá aqui do lado. E aí, esse contrato vai ter um código. É esse código aqui que você vai entrar lá no home broker da corretora e vender, iniciar vendendo esse código para receber. Quando você vende, você recebe. Então, você vai receber o valor desse contrato referente a esse strike. O que eu queria que você entendesse aqui é uma coisa. Eu tenho o preço da ação, conforme eu mostrei lá no slide. Então, eu tenho strikes próximo ao preço da ação, abaixo do preço da ação aqui, 35, né? Próximo aqui por volta de 37 e acima, próximo de 40. Queria que você entendesse, conforme eu já mostrei, quanto mais acima, mais barato. Então eu não vou querer vender essas opções aqui muito lá acima, porque era 7 centavos, multiplicando por 100, vai dar 7 reais, então não vale nem a pena. Então a gente tem que procurar alguma coisa aqui, nessa área aqui, que vale a pena, né? É isso que eu queria que você entendesse. Você entra lá, acha o strike, quanto mais acima do preço da ação, mais barata a opção, quanto mais abaixo do preço da ação, é mais caro. Então agora eu vou entrar lá pro slide, e aí vai ficar mais fácil de eu explicar para você como que funciona a venda da opção, como que funciona quem tá comprando essa opção. A gente vai ver agora de volta lá no slide. A gente entrou lá, a gente viu na plataforma, né? A gente tem ação, a gente acessa as opções call, seleciona o vencimento, e aí a gente seleciona o strike. Então a gente viu que tem strike próximo ao preço da ação, strikes acima do preço da ação. Quanto mais acima, eles são mais baratos, quanto mais abaixo, eles são mais caros, tá? Imagine que eu selecionasse esses mesmos strikes mais 60 dias. Provavelmente o preço seria o dobro, porque quanto mais tempo, mais caro é as opções. As opções são contratos, né? É mais ou menos você fazer um acordo com alguém com os termos pré-estabelecidos, né? Para explicar isso, antes de começar a venda da opção, o que você vai ter que fazer? Você tem as ações, aqui está em valor unitário, você vai ter que selecionar uma dessas opções
E qualquer opção que você selecionar aqui, você vai receber esse valor. Se você tiver 1.100 ações, por exemplo, nessa opção aqui você recebe 150, que aqui está em valor unitário. Se você tiver 1.000, você recebe 1.500. É só multiplicar, que aqui está em valor unitário o cálculo, o exemplo, tá? Para facilitar essa explicação, antes de falar mais da venda, eu vou falar do comprador. Eu vou selecionar essa opção, Strike 33. Então imagine que alguém esteja comprando, tá? Pode ser um investidor de longo prazo. Investidor de longo prazo, às vezes ele comprou, a ação tá 30 no momento, né? Esse é o preço da ação no mercado. Então, de repente, ele quer comprar mais. Então, ele seleciona aqui, ele paga aqui 1,10, de repente ele compra 1.000 opções, ele paga 1.100 pelo direito de comprar 33, porque ele ainda acha que tá barato. Se a ação subir muito, né? Quer garantir o preço, de repente a ação tá muito, muito barata, tá metade do preço, alguma coisa assim. Então, ele quer garantir que não suba muito, de repente a ação pode chegar a 40, 50. Então, ele quer garantir um preço ainda que ele acha que tá barato. Então, ele resolve pagar menos, em vez de pagar 2, 1,50, ele paga 1,10 para comprar 33. Então, pode ser um vendedor de longo prazo, pode ser um especulador, as pessoas compram opções especulado, da mesma forma que conforme a ação sobe, a call valoriza, né? Ou tem gente fazendo operações estruturadas com opções. De qualquer forma, tem gente aqui pagando, né, comprando essas opções, eles são dispostos a pagar por isso. E você pode vender essas opções, porque você tem as ações. Eles querem comprar as ações por esses strikes. Então você pode vender esse direito. Agora, como que funciona? Então, um investidor de longo prazo, ele comprou essa opção, que vence em 30 dias. Se antes do vencimento de 30 dias a ação chegar a 40, ele fez o certo, né? A ação chegou a 40. Imagine que a ação 30 chegou a 40. Então, esse investidor vai lá e fala, eu quero exercer o meu direito de comprar 33, que esse é o strike. Ele vai lá no mercado, exerce o direito de comprar 33, sendo que a ação está 40 no mercado. Então ele pode ficar com as ações em carteira, ou ele pode vender as ações por 40 no mercado. Ele ganha a diferença, que é 7. Então essa é a pessoa que está comprando. O investidor, alguém que está especulando pode fazer isso, né? Para só ter um ganho rápido. Aí eles pagam por isso. Ganha 7. Teve um custo de 1,10, faz o cálculo da diferença, a diferença é o lucro. Então, essas pessoas estão comprando, estão especulando. E como a gente tem as ações em carteira, a gente pode vender. Imagine se eu vendi essa opção para essa pessoa, tá? Então, eu sei que no curto prazo, essas opções acima do preço da ação, conforme eu expliquei, se a ação nunca chegar naquele strike, essas opções elas vão virar pó. Imagine que o investidor que comprou, a ação nunca passou dos 33, a ação chegou a 32, subiu aqui. Ele não vai querer exercer o direito de comprar 33, porque a ação está 32 no mercado. Porque ele vai querer pagar 33 se a ação está mais barata no mercado. Então, ele compra do mercado. Então, essas opções aqui, se a ação nunca chegar acima do strike da opção, essas opções viram pó, porque quem comprou do outro lado não vai querer exercer o direito de pagar o strike que está acima do preço da ação. Então, a ação chegando a 33 vira pó, 31, 32, caindo, né? E a gente sabe que na bolsa a ação fica de lado, cai, sobe, nem sempre sobe bastante. Então, se eu escolhi vender essa opção aqui, eu sei que na maioria das vezes essa opção ela vai virar pó e eu vou ficar com esse 1,10. Se eu tiver 1.000 ações, 1.100, se eu tiver 100 ações, 110. Esse dinheiro cai na minha conta, é o que a gente chama de dividendo sintético. Esse dinheiro vai cair na minha conta todo mês. Eu não preciso desembolsar nada, só usei minhas ações para fazer essa venda e essa grana vai cair na minha conta todo mês, sem eu precisar colocar dinheiro extra nenhum na bolsa, tá? Então é assim que a gente opera de uma forma mais sofisticada na bolsa, trazendo renda para o nosso portfólio. Bom, agora se isso acontecer todo mês é uma maravilha, né? Eu fico vendendo essas opções, o dinheiro cai na minha conta, a partir do momento que eu faço a venda, no dia seguinte esse dinheiro entra na minha conta. Só que aí, como eu falei, de repente a ação, de repente ela pode chegar a 40, então aí o que eu abro mão, né, para poder fazer isso? Se de repente eu fiz isso vários meses, aí chega em um mês a ação aqui, essa ação chegou a 40. Então, eu abro mão da alta, tá? Então, imagine se essa ação me custou R$30 e aí eu fiz essa venda dessa opção, agora a ação chegou a 40, eu vou ter que entregar minhas ações no strike, então eu vou ter que vender minhas ações a 33, mas eu ganho, se a ação me custou 30, eu ganho na compra e venda 3, ainda fico com uns 1,10. O 1,10 já tá na minha conta. Ou 1.100 se eu tive 1.000 ações. Então imagine se essa ação aqui me custou 30, eu tenho 1.000 ações. Eu ganhei 3.000, porque eu tenho que vender minhas ações a 33. Eu ganhei mais 1.100, eu ganhei R$4.100. Esse é o que eu abro mão. Eu abro mão de participar da alta. Então o que acontece? Às vezes a gente fica fazendo isso todo mês, tem gente que às vezes faz essa operação. Se essa ação aqui, se eu achar que ela tá barato, essa operação exatamente, né? Tem outras operações com opções que a gente faz, mas não exatamente essa. Porque se a ação estiver muito barata, a ação pode subir. E aí eu vou ter que entregar e não participo da alta. Então a gente olha um pouco de gráfico, olha um pouco de análise fundamentalista, para ver quando essa ação tá cara, e aí se essa ação chegou num ponto caro, a gente começa a vender aquelas opções lá para cima, né? Imagine que, sei lá, o preço dessa ação aqui, justo dela, ou ela fica numa média aí de R$20, R$25, e eu já sei que 30 ela começa a estar cara, então eu já não me importa em vender. E aí sim, eu começo a fazer isso, e o que acontece nesse cenário ideal, você vai coletar prêmios várias vezes, depois se a ação cair, aí você talvez pode parar de fazer isso. Então, você tem que lembrar isso. Às vezes, se você já tiver ação em carteira, lembra do custo médio dessa sua ação. De repente, você pagou muito caro nessa ação, você pagou lá 35, né? Agora a ação caiu para 30, você faz essa operação aqui, vender as suas ações a 33, que é mais abaixo, menor do que o valor que você pagou, né? Você vai ter uma perda na compra e na venda, você ainda recebe o prêmio. Quer vender essas opções, a gente
gente tem que saber a hora e o momento de fazer isso, e dá para coletar esse prêmio todo mês. E conforme eu falei desde o começo do vídeo, você tem as ações em carteira, você não precisa de mais investimento nenhum, como se fosse você tem um patrimônio, né? Você pode usar esse patrimônio, você não se importa em vendê-lo, mas alguém vai pagar por isso. Essas pessoas estão especulando, elas estão dispostas a pagar. E nesse cenário aqui, elas estão dispostas a pagar por um preço acima do mercado, né? Se eu escolher a 33, até a 35 vale a pena. 50 centavos multiplicado por 1.000 é 500 reais aí, mais ou menos 500, 600 reais todo mês, tá? Esse é o cenário. Você não precisa de botar dinheiro nenhum, você tem suas ações, esse dinheiro vai entrar na sua conta, tá? Você tá tirando esse dinheiro do mercado todo mês, tá usando as opções na bolsa para tirar esse dinheiro do mercado. Como eu falei, você tem que lembrar que talvez você tenha que entregar suas ações, lembra do preço médio dessas ações. Bom, agora nessa parte, para quem não tem ações em carteira. Então, se eu não tenho ação, e de repente eu quero vender aquela call, eu posso fazer a venda dessa call, mas aí eu vou ter que comprar uma call mais acima, tá? Então isso se chama uma trava ou uma operação estruturada, e a gente vai novamente na tela do meu computador que eu vou explicar isso para você. Então agora, se eu não tiver as ações em carteira, eu posso fazer com pouco capital, né? Eu posso vender essa opção, mas eu não tenho ações, de repente eu tenho outras ações, e essa ação que de repente ela subiu muito, né? É isso que eu faço às vezes, a ação ela dá aqueles picos, e a gente sabe que ela retrocede um pouco, tá? E se a ação já estiver cara, né, a gente usa os indicadores, de repente a ação deu aquele pico, eu quero vender essa opção, porque eu acho que ela vai cair, eu quero pegar esse prêmio. Então eu posso vender essa opção, comprar essa outra aqui. Aí eu tô travado, é uma trava que a gente chama, né? Porque o que acontece? Se a ação subir muito, conforme eu chegar a 40, no exemplo que eu dei anterior, eu tenho que essa opção comprada ela ganha valor. Então, nessa operação de trava, eu vendi essa, comprei essa, eu sei que essa opção vai virar pó na maioria das vezes, eu vou coletar esse prêmio, só que esse prêmio ele vai ser menor. Por exemplo, eu vendi, recebi 1,10, eu comprei e paguei 50 centavos. Como eu vendi, recebi, eu comprei e paguei. A diferença é 60 centavos. Eu vou ganhar, em vez de receber 1,10, eu recebo 60 centavos. Eu recebo menos, mas eu não tive que comprar as ações a 30, então o retorno ele acaba sendo maior, apesar do prêmio ser menor. E aí também eu tô travado. Nessa trava aqui, se a ação nunca chegar a 30, chegar a 33 ou abaixo, essas duas opções viram pó, né? Se a ação tiver a 31, por exemplo, a 33, a ação, ninguém vai querer exercer a 33, porque a ação tá 31, e ninguém vai muito menos querer exercer a 35, né? Porque a ação tá 31 no mercado. Então essas duas opções viram pó. E aí o que sobra é os 60 centavos que tá na minha conta. Então isso é uma trava de baixa com call ou uma trava de crédito com call. E aí qual que é o meu risco máximo nessa operação? Eu fico recebendo esses 60 centavos. Um dia que a ação subir muito, ela passar dos 2 strikes, esses 2 strikes ele vai valer no máximo a diferença entre eles, que é 2, né? Valor unitário. Como eu vou vender no mínimo 100 opções, é 200. Então eu posso perder 200, mas eu vou estar recebendo 60, tá? É uma estratégia um pouquinho mais avançada, mas se você só tem as ações, segue o primeiro exemplo lá. Eu queria só mostrar isso aqui, quando você, conforme começa a aprender mais sobre opções, você chega nesse estágio aqui, você vai ver algumas oportunidades que vale a pena fazer isso. Oportunidades raras, assim, quando a ação sobe muito, você quer aproveitar o momento, né? Trazer mais renda para o seu portfólio. Então, essa aqui é uma trava de baixa com call. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like. E aqui na tela vai aparecer mais vídeos para você continuar assistindo. É só clicar, continuar assistindo aí o vídeo se for do seu interesse. Então, obrigado e até a próxima.